gente chegou no terceiro bloco, agora que assim, embalamos numa conversa interessante sobre a questão do trabalho do Ricardo, que está aqui comigo, eu vou tentar ser rápido para conseguir ouvi-lo, para que vocês o ouçam mais do que a mim. Eu ia comentar uma coisa, falei no segundo bloco, sobre uma ação da universidade. A gente tem, dentro dos grupos de pesquisa da universidade, um chamado Laboratório de Sustentabilidade. E uma das ações desse laboratório é, em si, uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade. Está sendo firmada ainda, na verdade, está em estudo. Mas nessa parceria, a universidade vai fazer um mapeamento arbóreo da cidade, que é uma coisa que há muito tempo se prega que é importante ter. Porque você também tem árvores aqui que são centenárias, algumas delas. Eu não digo nem as palmeiras aqui da Ana Costa, mas você tem uns jambolões aqui nos canais, você tem algum tipo de tipologia de árvores que ninguém entende muito bem como é que elas estão. E era importante mapeá-las. Você quer comentar? Não, eu acho que é a mesma coisa que o problema que São Paulo passa, né? Que é o quê? Como é que você vai administrar algo que você nem sabe que é? Sim. Né, você não precisa ser nenhum grande estudioso para saber que isso é muito complicado. Na escala de né? Santos isso já pode ser difícil, mas é possível, uma ilha. Agora, São Paulo é uma complicação. Não, mas também São Paulo tem um patrimônio, né, diríamos também, intelectual, financeiro suficiente para isso. A questão é vontade. Né? Então, eu acho que aqui em Santos vocês têm a mesma situação. E São Paulo também, ninguém sabe quantas são as árvores da cidade, qual o estado dessas árvores. Né? Todo prefeito que entra promete que vai fazer um cisgal, fazer um cis sei lá o quê, nunca sai do papel ou fica só embaixo. Cisgal? Era tipo um RG da árvore, né? Um sistema que iria fazer todo o levantamento da arborização da cidade e tal, né? Podia ser um tagueamento, o cara passava lá um QR Code, qualquer Não, mas no mundo inteiro, os países desenvolvidos é tudo assim. Tem chip enfiado na árvore, o cara passa o computador, pega tudo. Tem cidades, né, como Paris, tudo tal, que você tem sites que mostram a árvore da sua rua, como é que ela tá, quando foi a última visita que teve monitoramento. Em Paris, por exemplo, um amigo meu morou lá e falou isso. Ele chegou um dia, tinha uma placa na árvore na rua dele. Falou, o que é essa placa? Ele leu lá. Essa árvore será removida no dia tal do tal, no lugar dela será plantada tal árvore no tamanho tal. Aí a placa ficou lá, no dia realmente. Tiraram a árvore, colocaram uma árvore nova, essa é a árvore nova, tal, que vai ficar nesse local. Quer dizer... Não, é uma coisa, assim, a gente está ainda na época da pedra em relação a esse pessoal. E é curioso porque nós estamos falando de uma... É lógico, outro dia a gente teve aqui no programa o professor Bernard Charlot, que veio falar de educação, né? Então a gente falava mal da educação, porque a educação é deficiente e tal. Ele falou assim, espera um pouquinho, você está comparando com a França? A França existe como país há quantos séculos? Então vamos comparar com... Vocês são muito novos, né? Quer dizer, eu fiquei meio passado. É uma linha meio difícil. Pensamento. Mas Os Estados Unidos também é novo, né? Eu sei, mas tem a mesma idade. O que eu digo é o seguinte, ainda dá para salvar, velho. Não, há esperança, com certeza, né? Mas uma coisa que é muito interessante, pouca gente sabe, César, é que 90% da vegetação urbana no Brasil é de origem estrangeira. Ah, não. 90%. Como assim? Quer dizer que as sementes dessas árvores... São plantas que foram trazidas para ornamentação, atendendo a interesses de mercado da Europa, Estados Unidos e Japão, e compradas com muito gosto por uma elite que era sedenta em parecer como europeus e americanos. Isso aconteceu no próprio Espigão da Paulista, no início. Exatamente, né? Mas isso no Brasil todo. Então, ainda hoje é assim. A gente é o país com a maior biodiversidade do mundo, a gente tem mais de 50 mil espécies de plantas conhecidas, e 90% do que a gente tem nas cidades são plantas que vieram de fora. Não tem nada a ver com o nosso território riquíssimo. Então, somos milionários que pedimos esmolas para comer. Né? E isso não é só uma coisa patriótica, porque isso gera um monte de problemas ambientais, né? Extinções em massa, né? de fauna e flora riquíssimas que existiam e são substituídas por plantas estrangeiras. Né? Invasão biológica, a população desconhece o que é nativo. Vou te falar, manga, banana, o pessoal jura de pé junto que lá é nativo. Claro. Não, são plantas asiáticas. Né? Então é muito interessante isso. E o daqui não é valorizado, né? De jeito nenhum. Deixa eu falar de um outro tema nesse último bloco aqui. Eu quero voltar para aquela história dos telhados verdes, é isso? Isso. Em São Paulo, agora recentemente, me chamou a atenção, perto da região ali chegando ao Anhangabaú, você tem algumas fachadas cegas que estão todas cobertas com uma vegetação vertical. Lá. Isso, parede verde ali. Parede verde. Tem umas 2 ou 3 enormes agora, Isso. Uma delas até lembra uma carranca, né? Você faz esse tipo de coisa? Sim, eu que forneci o substrato para lá. Pronto. A terra é da minha empresa que está lá. Tá. Mas aquilo lá é uma coisa que é interessante, ao mesmo tempo não é. Por quê, né? Porque a parede verde, eu acho que ela tem um apelo
turístico, em primeiro lugar. Sim. Ela também tem uma capacidade de serviço ambiental, de melhorar o clima, essa coisa toda. Mas o custo dela é muito alto, né? No mecanismo hoje, que é o dinheiro da compensação ambiental, que está pagando essas paredes. Cada parede dessa custa R$300 mil. É mesmo? É, 300 mil. O que me chamou a atenção Então, é que eu duvido que ela dure muito tempo. Então, além da manutenção da parede verde ser que nem um filhotinho de cachorro, você tem que ficar em cima ali, senão morre mesmo. A parede verde, se você pensar, ela tem, a quantidade de folhas que ela tem é a mesma de uma árvore grande, uma tipuana no seu bairro, por exemplo. Tá. Né? Se pegar a tipuana e derreter ela numa parede, Sim. ela vai ficar com o mesmo tamanho, mais ou menos, de parede verde. Então é isso que ela proporciona de serviços ambientais. Agora, quanto custa uma muda de tipuana? Uma muda de tipuana, vamos supor, com um tamanho bacana, com uns 3,5 metros, vai custar uns R$200 no máximo. Então, vamos custar 300, vamos chutar 300. Tá. Eu poderia plantar 1.000 tipuanas na cidade de São Paulo E com o você mesmo valor de parede verde. Entendi. Então, aí eu sou fabricante de parede verde, mas eu entendo como política pública não está certo, né? A gente tem que, eu acho que tem um apelo turístico aí, mas isso deveria ser outras pessoas que poderiam pagar a conta, o setor privado. Mas é o jeito que aquela é feita, porque também na Marginal do Pinheiros, eu estou dando um exemplo só de São Paulo, infelizmente, mas tem ali o prédio Do Odebrecht. Da Odebrecht. Ali a gente que fez também. Aquilo é outro tipo de abordagem, ou não? Ali é outro tipo, por quê? Ali é uma parede verde que o empreendedor privado financiou completamente. Não, sim, mas em termos de solução aplicada é parecido? Não, é outra tecnologia ali. Ali foi interessante, foi uma empresa francesa que fez aquele trabalho, né? Mas ela trouxe uma tecnologia da França que não se adaptou tão bem ao Brasil, e aí chamaram a nossa empresa para fazer a consultoria para restaurar aquela parede toda. Tá. Então a gente restaurou aquilo lá, foi em 2014, eu acho. E pegou bem aquilo ali. Agora né? tá ótimo, tá bem bonito, tá bem bacana. Eu preciso falar para essa câmera aqui que a gente está transmitindo pela rádio. Eu quase não mencionei a rádio, me lembrei agora aqui, ou me lembraram na verdade. Ó, esse programa está sendo transmitido pela rádio Boa Nova FM da Praia Grande, 96,3 FM. Se você está ouvindo no rádio aí, eu espero que você esteja gostando da nossa conversa, que já está quase indo para o final. Antes que eu tenha que acabar às pressas e perca a oportunidade de fazer divulgação do seu trabalho, como que quem está vendo em casa, quem está ouvindo pela rádio, pode saber mais sobre você ou entrar em contato, querer uma consultoria sobre a construção de um teatro verde ou uma ação de consultoria sobre paisagismo? Bem, eu vou recomendar os canais que eu diria não necessariamente comerciais, né? Tá. Então, a pessoa pode procurar pelo Facebook. Acho que hoje o Facebook é um canal maravilhoso de comunicação. É procurar Ricardo Cardim. Tá? E só achar lá quem mexe com planta, telhado verde, vai ver que sou eu. Ali não tem muitos, não. Tá. Né? Eu também tenho o blog arvoresdesaopaulo.com.br, né? E que a pessoa que quer conhecer as empresas, a Sky Garden é Sky Garden, né? SKY Garden de jardim em inglês, .com.br. E tem a ricardocardim.com.br, que é a empresa de paisagismo. Você dá workshops também? Sim, já dá palestra, workshop e tudo. Então, inclusive o Ricardo deu aqui, porque esse programa é gravado, vocês sabem, né? Um workshop aqui na Semana de Comunicação da Universidade Católica de Santos. Oportunamente o trouxemos aqui por isso, inclusive. Mas, bom, a gente chegou no fim. Eu agradeço esse bate-papo hiper rápido. Eu espero que você de casa tenha gostado, se interesse em saber mais e entrar em contato com o Ricardo. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo. Boa noite, obrigado.